10 dicas do Dr. Bezerra de Menezes que irão melhorar muito a sua vida a partir de agora, já que são dicas que irão ajudar muito na sua reforma íntima. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então hoje nós vamos falar sobre 10 dicas valiosas do Dr. Bezerra de Menezes para a sua vida. Essas 10 dicas, pessoal, podem ser encontradas no livro Taça de Luz, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Não basta rogar ajuda para si, é indispensável o auxílio aos outros. Para que a ajuda venha do alto, pessoal, até nós, é preciso que essa ajuda não fira a nossa necessidade de passar por provas e expiações, mas também é preciso que a gente tenha o merecimento para tal. E nós estamos reencarnados não apenas para pensarmos na nossa própria evolução, mas também para ajudar o próximo, na medida do possível, para que ele também consiga evoluir nessa reencarnação dele. O Espiritismo nos ensina a importância de amar e auxiliar o próximo, demonstrando solidariedade e compaixão. Mas a caridade, pessoal, é feita somente por meio de coisas materiais, dinheiro, por exemplo? Não. É claro que a caridade pode ser feita por esse meio, doando dinheiro, roupas, alimentos, mas ela pode ser praticada também através do apoio emocional, da prestação de serviços voluntários, da oração em prol de alguém e até mesmo do silêncio quando nós não temos nada de útil para dizer. Mas note, pessoal, que não se trata de fazer caridade apenas por fazer, somente pelo fato do Espiritismo pregar a caridade. É preciso fazer ela com amor, com o coração, com a alegria e agradecimento por ser útil a alguém. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro. É preciso não reincindirmos nas faltas. Devido ao nosso atual estágio evolutivo e à nossa condição de espíritos tão necessitados de evolução, o erro já é até esperado, pessoal. Ele é inerente a esse processo evolutivo. Porém, é necessário que a gente aprenda com esses erros para não cometermos essas mesmas faltas. Às vezes, pessoal, nós nos revestimos de uma falsa capa de humanidade para pedir o perdão pelas nossas faltas e para amenizar um pouco as consequências que elas trazem. Porém, de nada vai adiantar essa humildade se o egoísmo nos impedir de reconhecer os nossos erros e de nos impedir de corrigir tal erro permaneça. Quando nós corrigimos então esses erros e não praticamos mais eles, nós nos tornamos pessoas melhores. Não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente. É necessário desculparmos com sinceridade as ofensas alheias. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a dizermos: perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Pessoal, como nós podemos esperar o perdão das nossas faltas, das consequências da nossa imperfeição, se nós somos incapazes de perdoar aqueles que faltam com a gente, que erram com a gente? Nós não precisamos esperar o perdão de Deus
se o nosso coração é resistente a perdoar as pessoas. O perdão sincero, pessoal, ele é libertador e mostra uma grande característica de caráter e de humildade, além de nos aproximar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e da essência de Deus, o nosso Criador. Não há segurança definitiva para nós se apenas fazemos luz na residência dos vizinhos. É imprescindível acendê-la no próprio coração. Do que adianta, pessoal, a gente aparentar ser boas pessoas quando ainda não acendemos a luz de Jesus no próprio coração? Do que adianta sermos pessoas boas para os outros fora do lar quando na própria casa nós somos motivos de discórdias, de conflitos, de brigas, cobranças e intolerância? Não há mérito nenhum em tentarmos parecer boas pessoas, pessoas evoluídas, sábias e iluminadas, quando o nosso coração nos leva ao orgulho, ao sentimento de sermos melhores e mais capacitados que os outros. Pessoal, é preciso humildade para aceitarmos que somos imperfeitos e trabalhar até que sejamos pontos de luz em meio a tanta escuridão que nos cerca, e com orgulho e vaidade isso não pode acontecer. Não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem a outrem. É imperioso cultivá-lo por nossa vez. Quantas pessoas, pessoal, se perdem na ilusão de que apenas dizendo coisas instrutivas aos outros, o seu caminho do progresso pessoal já está sendo construído, quando não nos permitimos viver aquilo que nós pregamos. É preciso que as nossas boas palavras se tornem boas atitudes também. Não temos que esperar, pessoal, o progresso das pessoas apenas por dizermos que elas têm que progredir, quando nós mesmos não fazemos o esforço para que o progresso através da luta e do trabalho chegue até nós. Não podemos nunca nos perdermos no orgulho e vaidade de termos a oportunidade de ensinar alguma coisa a alguém, pois da mesma maneira que podemos ensinar algo, temos que ter a humildade sempre de entendermos que também somos aprendizes nessa estrada evolutiva que é muito longa. Não é serviço completo a ministração da verdade construtiva ao próximo. Preparemos o coração para ouvi-la de outros lábios, com a referência às nossas próprias necessidades, sem irritação e sem revolta. Mesmo que a gente consiga realizar um trabalho instrutivo na transmissão da verdade, nós não podemos nunca, de maneira nenhuma, pessoal, termos a vaidade de achar que temos a verdade absoluta dos fatos na mão, né? De que podemos tentar rebaixar alguém devido ao conhecimento que temos, pois, na verdade, muito pouco sabemos. Na verdade, nós somos aprendizes. É preciso ter a humildade de saber e aceitar que muitas vezes a verdade nos chegará através de outras pessoas, e sendo assim, nos cabe a humildade e a inteligência em aceitar essa verdade e usarmos em prol da nossa evolução espiritual e da nossa evolução moral. Não é integral a medicação para as vísceras enfermas. É indispensável que não haja ódio e desespero no coração. As doenças, pessoal, podem nos alcançar e elas são oportunidades de resignação e de evolução. E quando elas chegam, é claro que temos que procurar a medicina terrena. Porém, de nada vai adiantar os tratamentos, os medicamentos, se o nosso coração está banhado em ódio, em sentimentos ruins.
O ódio, pessoal, ele é um veneno poderoso que usamos contra nós mesmos. Ele impede que possamos viver bem emocionalmente e isso reflete em nosso corpo físico. O ódio no coração pode fazer o nosso corpo adoecer ou impedir que ele se cure de alguma doença que seria possível ser curada. É preciso que a gente troque o ódio e os sentimentos ruins por sentimentos de alegria, esperança e confiança em Deus, mesmo nos momentos de provação ou expiação. Não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo. Antes de tudo, é preciso purificar o vaso humano para que se não perca a essência divina. Quantas vezes, pessoal, a ajuda do alto chega até nós, mas devido ao nosso egoísmo e à nossa insistência em permanecer no erro, continuar cultivando maus sentimentos, faz com que a gente não aproveite de fato esse auxílio que nos chega com tanto amor e com tanta caridade. É por isso que, para receber a ajuda do alto, é preciso o merecimento e as condições para tal, pois senão de nada vai adiantar. É aquilo que sempre dizemos: a pessoa precisa querer ser ajudada. A ajuda, é claro, nós queremos, mas e o nosso compromisso com a mudança? Esse compromisso, pessoal, precisa ser constante. Se o terreno não for fértil, a semeadura irá se perder, mas se o agricultor prepara o terreno com humildade e amor, aquilo que ele planta irá crescer, florescer, irá prosperar. Devemos então sempre agir dessa maneira, preparando o nosso coração, o nosso ser, para recebermos o auxílio do alto e fazer esse auxílio florescer. Não basta suplicar a intercessão dos bons, convençamo-nos de que a nossa renovação para o bem, com Jesus, é sagrado impositivo da vida. Não há como as coisas boas chegarem até nós, pessoal, sem que a gente tenha o compromisso de renovar o nosso ser, de praticar a nossa reforma íntima, tendo Jesus como o nosso mestre, modelo e guia. O semelhante sempre atrai o semelhante, e apenas os nossos bons sentimentos, nossas boas palavras e nossas boas atitudes irão atrair os bons espíritos, os mentores de luz, para nos auxiliar na superação das adversidades que nos cercam e nas instruções que eles podem nos trazer. Apenas o compromisso com o bem, com as melhores intenções, com a reforma íntima, pode mostrar aos bons espíritos que estamos aptos a receber toda a caridade deles, pois em nós essa caridade irá florescer, irá se transformar em luz e iluminar os passos de quem nos rodeia e divide com a gente essa época reencarnados. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico, é inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Quantas pessoas, pessoal, quando chegam ao plano espiritual após a desencarnação, encontram uma realidade muito dura por não terem se preparado para essa volta à nossa verdadeira vida. Claro, né, pessoal, que nós devemos preocupar também com os aspectos materiais da nossa reencarnação, já que estamos reencarnados em um planeta material. Devemos sim nos preocuparmos com o nosso corpo físico, por exemplo. Porém, nenhum ponto da materialidade deve ser mais importante que a nossa espiritualidade. Devemos pensar então na espiritualidade, devemos nos preparar para a nossa desencarnação, pois esse nosso preparo, evolução e merecimento, tudo isso junto, irão determinar o nosso destino após mais essa
reencarnação terminar e devemos aproveitar essa oportunidade na matéria para evoluir sempre. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!